Boa noite, que o amor e a paz de Jesus sejam conosco. Mais uma noite de evangelho, prece, radiação e música do nosso Centro Espírita Cearense. Que a paz e o amor do nosso Mestre nos ajude a sentir sua presença conosco na noite de hoje. O nosso evangelho hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens 11 e 12, ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos ouvir agora o nosso evangelho? Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pôde evitar e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria por seus excessos, capítulo 5, número 4, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem de sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Assim, agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis.
Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam ao que vimos de apontar. Recomendam-nos todos os espíritos: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que eles pode fazer. É a prece uma conversa indireta com Deus. Através dela, podemos fazer um pedido, um agradecimento ou um louvor. Nossas preces podem ser feitas em nosso próprio benefício e também envolvendo pessoas necessitadas, familiares, amigos e até mesmo inimigos. Atraímos a assistência dos bons espíritos pela prece, quando nos inspiram bons pensamentos e nos intuem para a resolução de determinadas situações, orientando-nos a seguir o bom caminho. Praticando a humildade, evitando subir mais alto que nossas possibilidades, não temeríamos a queda. Praticando a lei da caridade, não seríamos maledicentes e evitaríamos as querelas. Se não ofendêssemos ninguém, não temeríamos nenhum tipo de vingança. A prece é recomendada pelos espíritos. Se feita com fervor e sentimento, estaremos em sintonia com o alto, atraindo companhias benfazejas que nos inspiram paz e harmonia. Jesus, Mestre dos Mestres e Médico das almas, confiantes na Tua misericórdia, rogamos pelos enfermos do corpo e da alma, a fim de encontrarem forças para o alívio de suas dores, suportando-as com resignação. Nossos irmãos desencarnados tenham o entendimento do retorno à pátria espiritual através da assistência de nossos benfeitores, que os auxiliarão no processo de crescimento. Protege as crianças que são violentadas em tenra idade, sem o direito de usufruir da infância. Lembramos os 14 milhões de desempregados no Brasil, onde a recessão econômica não permite que tenham garantida a própria sobrevivência. Pedimos também pelos coveiros, pessoas da limpeza e motoristas de aplicativos, ônibus e táxis, pelos profissionais de saúde que com desvelo cuidam dos doentes e os bons professores que se dedicam ao ensino com amor e vocação. Pela nação brasileira, paz e justiça, onde não haja inversão de valores. Pelos idosos, para que o respeito, o carinho e o amor sejam a medicação da longevidade. Finalmente, rogamos por todos que passam dias difíceis com a falta do alimento sobre a mesa, negando-lhes a própria cidadania. Paz e bem. Boa noite, caros irmãos e irmãs. Enviai-nos, Senhor Jesus, de vossos mensageiros, para que fluidifiquem as águas destinadas ao nosso uso, para que sirvam de medicamento para as nossas enfermidades. Quer essas águas se encontrem em nossos reservatórios domésticos,
quer nos açudes, nos rios e nas lagoas e poços, recebam esses fluidos salutares como uma bênção para nós, usuários. Que a vossa luz e a vossa paz estejam sobre todos nós. Assim seja.